Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática na Telinha. Sou o professor Dejailton Miranda e no vídeo de hoje veremos a aula 2 de potenciação. Fique comigo até o final desse vídeo, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal. Potenciação, casos especiais. Na aula passada, nós aprendemos como resolver uma potenciação. Nesse exemplo, nós temos o 2 como base, o 3 é o nosso expoente. Nós vamos repetir essa base 3 vezes, pois o expoente é 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Esse 8 é o valor da potência. Isso você aprendeu na aula passada. Vamos agora a alguns casos especiais de potenciação. Quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado será positivo. Exemplo. Nesse exemplo, menos 5 elevado ao quadrado. A base é menos 5, nós vamos repeti-la 2 vezes, pois o expoente é 2. 5 vezes 5 dá 25, nós temos dois sinais iguais, dois sinais negativos, e pela regra de sinais, quando dois sinais são iguais, o resultado é positivo. Por isso que quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado será sempre positivo. Agora tenha cuidado, pois esse conceito só é válido quando o sinal e o número que é a base estão entre parênteses. Se estiverem fora dos parênteses, esse conceito não é válido, como, por exemplo, menos 5 elevado ao quadrado. Nesse caso, só o número 5 está elevado ao quadrado, o sinal não. Vamos conservar o sinal e, entre parênteses, vamos escrever a base 2 vezes, pois o expoente é 2. 5 vezes 5 dá 25 e vamos conservar esse sinal aqui depois do sinal de igualdade. Portanto, esse caso é diferente desse aqui. Esse conceito só é válido nesse caso aqui, que tanto o sinal quanto o número, que é a base, estão entre parênteses. Vejamos mais alguns exemplos. Menos 2 elevado à quarta potência. Nós vamos escrever o menos 2 4 vezes, pois o expoente é 4. Resolvendo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Não se preocupe com a regra de sinais se você conhece esse conceito aqui. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Se você quiser fazer a regra de sinais, você vai encontrar um sinal positivo aqui. Menos 1 elevado à sexta potência. Menos 1 é a base, o expoente é 6, vamos escrever a base 6 vezes. 1 vez o 1 dá 1, 1 vez o 1 dá 1, 1 vez o 1 dá 1, 1 vez o 1 dá 1 e 1 vez o 1 dá 1. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Vamos para mais um caso especial de potenciação. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado será negativo. Exemplo, menos 5 elevado ao cubo. Menos 5 é a base, o 3 é o expoente, nós vamos escrever a base 3 vezes, pois o expoente é 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Se você fizer a regra de sinais, você vai encontrar um sinal negativo. Veja, sinais iguais fica positivo. Positivo com negativo são dois sinais diferentes, fica negativo. Menos 2 elevado à quinta potência. Menos 2 é a base, 5 é o expoente, nós vamos escrever a base 5 vezes. Resolvendo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Menos 1 elevado à sétima potência. Menos 1 é a base, nós vamos escrevê-la 7 vezes. Resolvendo tudo isso aqui, vai dar 1, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo.
Mais um caso especial de potência, quando o expoente é negativo, inverte a base e muda o sinal do expoente. Exemplo, 3 meios elevado a menos 2. Nós temos o expoente negativo, nós vamos inverter a base e mudar o sinal do expoente. O 3 está em cima, ele vai para baixo, e o 2 que está embaixo vai para cima. Inverter significa isso, quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Agora vamos trocar o sinal do expoente. Vamos resolver essa potência, 2/3 elevado ao quadrado. 2/3 é a base, nós vamos repeti-la 2 vezes, pois o expoente é 2. Multiplicação de frações, nós multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Mais um exemplo, menos 2/5 elevado a menos 3. Expoente negativo, nós vamos inverter a base, vamos conservar o sinal de menos da base, o 2 que está em cima vai para baixo e o 5 que está embaixo vai para cima. O sinal do expoente nós vamos trocar, ele é negativo, vai ficar positivo. Menos 5 meios elevado ao cubo. Vamos repetir o menos 5 meios 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Nós vimos no slide anterior, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado será negativo. Mais um exemplo, 8 elevado a menos 3. Se o expoente é negativo, vamos inverter a base e trocar o sinal do expoente. Mas você pode estar se perguntando como fazer isso se não tem nenhum número embaixo do 8. Todo número inteiro tem um 1 embaixo, é porque não aparece. Então, esse 8 vai para baixo e o 1 vai para cima. Vamos trocar o sinal do expoente, ele é negativo, ele vai ficar positivo. Resolvendo, o 1 vai ficar o 1 mesmo aqui em cima, e aqui vamos escrever o 8 3 vezes. Resolvendo, no numerador vai ficar o 1, no denominador, 8 vezes 8, 64, 64 vezes 8, 512. Esses casos especiais que veremos agora, você não vai precisar fazer cálculo nenhum para resolver. É bem simples, é só você entender o conceito que você não terá nenhuma dificuldade. Quando o expoente for igual a 1, o resultado será igual à base. Exemplo, 5 elevado a 1. A base é 5, o resultado será 5. 1.000 elevado a 1. O resultado é 1.000. Menos 1.578 elevado a 1. Resultado, menos 1.578. Isso é bem tranquilo. Você vai entender que a base nós repetimos a quantidade de vezes que o expoente indica. Como o expoente é 1, o resultado vai ser a própria base. Quando o expoente for 0 e a base diferente de 0, o resultado será igual a 1. Exemplo, 5 elevado a 0. O resultado é 1. 15 elevado a 0 também dá 1. 1.500 elevado a 0 também dá 1. Todo número elevado a 0, com exceção do 0, é igual a 1. Quando a base e o expoente forem iguais a 0, o resultado será 0. Exemplo aqui, 0 elevado a 0 é igual a 0. Potenciação com base 10. Potência com base 10 e expoente positivo. Também é bem tranquilo, você não vai ter nenhuma dificuldade para resolver. 10 elevado ao quadrado. Você não precisa fazer 10 vezes 10. Você vai colocar sempre o número 1 e agora, como o expoente é 2, você vai colocar 2 zeros. 10 elevado ao cubo. Não precisa você fazer 10 vezes 10 vezes 10. É só colocar o número 1. Como o expoente é 3, você vai colocar 3 zeros. 10 elevado à quinta potência. Coloca o 1. O expoente é 5, você vai colocar 5 zeros. 10 elevado à oitava potência. O expoente é 8, você vai colocar o número 1 e vai colocar 8 zeros, pois o expoente é 8. Potência com base 10 e expoente negativo. Exemplo,
10 elevado a menos 2. Se quando a base é 10 o expoente é positivo, você coloca o 1 primeiro e depois o 0. Quando a base for 10 e o expoente for negativo, você vai colocar primeiro os zeros e depois o número 1. Nesse caso, 10 elevado a menos 2, você vai colocar primeiro os dois zeros e depois o 1. Depois do primeiro zero, você coloca uma vírgula. 10 elevado a menos 3, você vai colocar primeiro 3 zeros, depois o número 1. Depois do primeiro zero, você vai colocar uma vírgula. 10 elevado a menos 5, você vai colocar primeiro os 5 zeros, depois o 1 e depois do primeiro zero, uma vírgula. 10 elevado a menos 8, coloca 8 zeros, depois o 1, após o primeiro zero, coloque uma vírgula. Essa foi a nossa segunda aula de potenciação. Assista também a aula 3, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Obrigado a você que esteve comigo até o final desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e até a nossa próxima videoaula.